Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. E aí, Alex? Você é o professor dele? Fala pro seu pai, Alex. O que eu sou seu? Rubens é o professor de natação favorito das crianças. Ele é carismático e lida muito bem com elas. Mas será que ele exagera na simpatia? Os pais de um aluno o acusam de pedofilia e a sua vida vira de ponta cabeça. O Misto Quente de hoje está recheado de brasilidade. A gente fala de Aos Teus Olhos. Mas cuidado com spoilers, hein? Aê, meus vermelhos! Quero ver hoje bater essa perna, hein? Agilidade. Alex, vem cá. Bora lá, hein? Bem-vindos ao 25º episódio do Misto Quente. Meu nome é Flávia Six. Eu sou a Gabi Sanfins. Eu sou Douglas Vasques. Eu sou o Matheus Gomide. Aos Teus Olhos é o segundo longa da cineasta Carolina Jabor. Ela é filha de Arnaldo Jabor, conhecido por Eu Te Amo, com Sônia Braga, Toda Nudez Será Castigada e por escrever a novela Celebridade. Ai, é muito legal Amo! essa Lembro, uma das memórias de infância. Carolina diz que é difícil evitar essa associação com o pai. Ela sempre evitou tirar proveito disso, mas diz que, embora trabalhe com o cinema há 20 anos, ela ainda é a filha do Arnaldo Jabor. Ainda é casada com outro diretor, Guel Arraes, conhecido por Auto da Compadecida, comédia brasileira muito famosa, e Lisbela e o Prisioneiro. Mas ela diz que seu trabalho é bastante diferente dos dois. Aos Teus Olhos é baseado em uma peça catalã chamada Princípio de Arquimedes. O filme teve baixo orçamento e foi gravado praticamente em 3 semanas. E o protagonista do filme é o Daniel Oliveira, que também é muito conhecido por ter feito o filme do Cazuza, né? E alguns outros atores, mas o filme basicamente Foca mais nele. né? Ele é o ator de mais renome, assim. A filha do marido da Carolina Jabor, esse Guel Arraes, ela é a namorada do Rubens no filme. Ah, ela tá na novela das 9. Ah, é? Nossa, a Gabi é muito Gabi é noveleira. noveleira. Eu adoro A Gabi é. novela. Graças à minha mãe. Primeiro filme brasileiro, né, que a gente traz. Faz muito tempo que eu fico falando primeiro filme brasileiro que a gente traz aqui. Olha a carinha do Doug. Nem me dei de conta chocado. disso. Faz tempo que eu falo pra gente trazer um filme brasileiro. E esse filme eu achei muito, muito, muito bem feito. E também por ser uma diretora mulher, eu sempre gosto de trazer. São 2 representatividades Sim. que eu luto sempre pra trazer aqui no programa. E o filme ele traz uma ótica interessante, né? Eu comentei com a Gabi, a gente pode aprofundar sobre isso depois, mas eu comentei com a Gabi logo depois que eu terminei de assistir que o filme me lembrou bastante o caso da Escola Base de São Paulo. Sim. Né, que foi um caso que a mídia Caiu em cima e tornou um furacão, né, e destruiu a vida do professor antes de fatos, né? Exatamente. E não é exatamente igual, não acontece a mesma coisa, mas eu acho que a internet tem uma representatividade semelhante no filme, assim como teve no caso da Escola Base. É interessante essa questão, porque eu, não sei, no decorrer do filme, eu acabei me compadecendo um pouco até do cara que era tido como culpado, né? Do Rubens, no caso. Ele faz você ele te deixa meio num limbo ali, né? Ele te deixa desconfortável com os comentários que ele tem sobre as alunas. Não, então, mas sabendo que ele é inocente, não, assim, você fica naquela dúvida, mas né? daí aí vai da interpretação de exatamente. cada um, né? Vai de acreditar na palavra dele ou não, né? Que a gente não vê o ato. Embora a conduta dele, não, sei lá, pelo menos em mim, não encontra nenhum tipo de agasalho, né? A forma como ele fala das alunas, enfim. Quando tem a ver com abuso, né? Enfim, é muito mais, não sei, é mais grave a questão. E o filme te coloca nessa posição de olhar também como ele tá lidando com o bombardeio da internet, enfim, todo esse tipo de coisa, né? E você acaba, não, peraí, não é bem assim também, né? Você entende o lado dos pais e o lado também dele. Eu gostei muito de como o filme foi feito. Assim, ele é muito simples. Os focos que a câmera dá nos rostos, às vezes cortando o rosto. Eu gosto muito das partes em que filma por baixo da piscina. Sim, por baixo da água. Eu achei genial. Eu muito gosto bom. muito quando a fotografia consegue explorar bem a temática ou o universo do filme. E eu acho que esse filme faz isso muito bem. Ele tem um tom aquático, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Sim, com certeza. As primeiras cenas... A fotografia mais gelada. As primeiras cenas também já são aquáticas, né? No fundo da piscina.
eles utilizam muito bem o som também. Porque uma aula de natação, ela também tem uns sons bem Ela gera muito barulho né? de água. As boias batendo na água. A raia Isso é muito interessante. Eu acho que é muito bem explorado. A fotografia achei bem boa. Tem um detalhe que acho que é mais gosto também, né? Eu gosto de quando o diretor coloca, a diretora, no caso, coloca a câmera parada. Eu gosto quando diretores fazem isso. Deixa a câmera parada e coloca o ator pra, né, ficar na frente dela sem muito movimento. Tem alguns momentos em que ela usa a câmera na mão, essas coisas assim, mas em grande parte dos momentos ela deixa a câmera parada e eu gosto bastante disso, porque não influencia muito, deixa tudo pro ator ali. Os planos abertos que ela faz da sala ali, da natação, enfim, da piscina, acho bem legal. Eu gostei muito que os olhos, fazendo aí uma referência ao título do filme, é o foco de algumas pontos de câmera às vezes, né? Tem cenas que não foca no metade do rosto, mas pega os olhos, sabe? E eu achei isso muito interessante, esse foco nos olhos, na perspectiva do personagem que tá em câmera. E eu achei muito legal isso, que muitas vezes as imagens são cortadas. Não aparece o rosto inteiro da pessoa, só aparece... A primeira cena que a gente tem do Alex, que eu achei muito legal aquele take, é ele chegando de carro. E a janela do carro, ela reflete a luminosidade de fora e você só consegue ver os olhos dele. Sim. Então, acho que é exatamente isso São que você várias falou. referências ao título, né? Exato. E não só com relação aos olhos, mas direto aparece um take que a pessoa aparece sem a cabeça, sabe? Eu acho isso interessante também, porque se a gente for pensar na questão mais simbólica disso, se você for pensar também, é um pouco isso de você não conseguir todos os detalhes daquela história. Se você fizer essa relação com o que a história te traz depois, você só tem partes daquilo que é o que realmente acontece. Eu não sei se isso foi intencional, provavelmente não, mas eu achei legal isso. Porque direto acontece da gente só ver uma parte do todo. E a história é baseada na parte do todo, né? Até nos momentos em que a câmera tá debaixo da água, eu acho que isso é significativo também, porque ela tá submersa, né? É como se estivesse por debaixo da piscina, você não consegue ver o que tá em cima, e quem tá, né? Acaba, da perspectiva da câmera submersa, traz essa sensação de incerteza a respeito do que tá acontecendo, né? Então, tem muito a ver. Os momentos em que ele mergulha, em que ele tá nadando, são momentos íntimos. Você percebe que ele tá pensando em alguma coisa, né? Então, tem muito significado esses momentos. É um filme que tem um drama psicológico muito grande. Nossa, eu acho que a tensão foi muito bem construída nesse filme. Muito. Nossa, por parte do professor, quanto por parte dos pais. E até o pouco do Alex que a gente teve, né? A criança não é muito explorada no filme, apesar dela ser infelizmente. Apesar dela ser o ponto central do filme, né? Ela não é muito explorada. Não, infelizmente, porque eu acho isso interessante, mas é porque eu queria ver, porque ninguém parou pra ouvir o Alex. Eu também, mas eu eu disse que me disse. Mas isso que eu acho a gente ouve ele. É intencional. Sim, isso é intencional. Porque é o que acontece. Pra história é muito interessante isso, da gente não ouvir a boca do Alex falar o que aconteceu. Mas como alguém que quer entender e tirar conclusões, é difícil não conseguir ouvir o que ele diz. Uma parte que eu gosto muito, que é quando a mãe do Alex tá mandando a mensagem pros pais. E ela escreve e ela vai apagando. E ela vai apagando. Tipo, ela escreve, o Alex disse tal coisa. Ela apaga. Nós, os pais, percebemos tal coisa. Então, tipo, eu gostei muito dessa sacada. Foi muito boa. Muito. A direção... Ele tem essa brasilidade, né? Uma característica forte nos filmes brasileiros. Eu tive essa impressão. A direção vai trabalhar bastante com a incerteza, né? Eu acho que... Sim. Acho que essa que é a intenção do negócio, né? Dizer pra gente se ele foi ou não culpado. Então, assim, a própria direção do filme vai trazer esse aspecto de gente, não, peraí, o que tá acontecendo? É o reflexo do que a gente vive, né? A Carolina Jabor, ela então, disse que... Pode falar. Então, eu acho que a gente tá meio que nessa posição de quem tá recebendo as mensagens da mãe dela. Sim. Entendeu? Então, é tipo isso, até a fotografia. Então, tem uma sintonia muito grande entre as partes técnicas que contribuem pra contar essa história. E deixar a gente nesse... né? E as atuações estão muito boas. Muito boas. Não fica aquela atuação escrachada, meio falsa, que a gente vê muito em filmes brasileiros. O Daniel é maravilhoso. Ele é muito bom, ele é muito bom. Muito bom. Ele é muito bom ator. Eu gosto muito bom, bom, ele também é expressivo. Da atuação da diretora.
do clube. Sim. Sim, Eu gosto ela muito faz, dela. Se eu não me engano, ela faz um outro filme que eu assisti Faz, recentemente. é, Paraíso Perdido. Ah, tá. Achei que era o contador Eu de acho histórias. que é ela que faz. Eu preciso pesquisar, já vou pesquisar e eu já checo. Mas, nossa, ela é muito boa. Eu também achei ela boa. Ela é muito boa atriz, muito. Mas o Daniel Oliveira é fora do normal. Eu achei ele muito bom. Ele é super expressivo. Ele domina esse o filme filme muito passa bem. com os olhos, Esse muita filme coisa. É um tem, protagonista muito forte. tem muitos closes, assim. Porque ele explora muito a atuação dos atores. E o Daniel Até faz porque isso muito eles são bem. deixados muito com... das atuações pelas atuações. Não tem muito cenário interagindo com... É bem minimalista a Exato. produção. Então, foca muito na atuação deles mesmo. E o É, Daniel a Oliveira, ele maioria dos comanda filmes. muito o filme. Muito Sim, bem. Chegou no sim. final do filme, eu fiquei, o quê? Eu quero mais, eu queria ver mais. Exatamente. O que vai acontecer, Ele é um o que ele vai filme curto, fazer. né? Tem Ele é um filme aqui curto. que a gente vem e fala que Não vê a hora de enxugaria, E esse era um que eu Queria ver eu mais. queria ver mais. Eu também. Queria explorar mais o E que ele é aconteceu. curtinho, tem 1h30 É, só esse então. filme, passa rápido. E ele termina no momento que é... Crucial, né? Que você acha que, sei lá, você acha que estaria no meio do filme ainda. É. Eu queria saber. Então, o resto. eu vi uma entrevista com a Carolina Jabor, ela fala que é intencional isso. Eles tentaram o tempo inteiro, enquanto eles estavam escrevendo o roteiro, equilibrar. Pra ter momentos em que ele parecia culpado e momentos em que ele parecia inocente. Pra ficar exatamente sem tendência, pra pessoa tomar sua própria decisão, né? É porque o ato a gente o não julgamento vê. acaba ficando nosso, Sim. né? A gente não vê o ato e quando ele admite pra diretora que ele beijou o menino, ele não fala onde foi o beijo. Ele fala, foi na bochecha. Fala. Então aí a gente fica, mas será que ele tá falando a verdade? Porque a gente não vê o menino falar em nenhum momento. Porque aí Tem até uma depois pra- cena em que o pai do menino pergunta pra mãe dele, fala, mas o que foi que ele disse? E a mãe dele fica, você vai pra polícia? É, Eu vou. então, ela fica pressionando, e então a gente não sabe o que aconteceu de fato narrado a partir da perspectiva da criança. E pra Esse- diretora, o professor disse que beijou a bochecha do menino. E depois pra polícia, ele não disse Essa nada. Ele foi não uma diz mancada nada. dele, Então ele né? não disse nada. Mas Ele eu disse, entendo eu só até. Conversei, e ele Eu ficou- entendo Porque o susto. Eu entendo o Sim. susto, porque ele foi pego no susto, ele não sabe o que a polícia sabe. Gente, a história, desde o momento que ele é publicamente... Ele já estava acusado, ele foi levado na Acusado? delegacia já acusado. Até o fim do filme, são 24 horas. Aquilo acontece em um dia. É chocante o impacto que aquilo tem. Então você deve ficar extremamente assustado. Eu acho que é por isso também que ele mentiu, né? Porque Não, todo é mundo muito já tava compreensível, culpando. Porque ele já foi pra Mas lá é com a mancada, sentença. é mancada. Não importa o que ele dissesse lá, ele ia sair com a sentença de culpado. É, Porque é muito o que acontece. não é, e assim, até porque já tinham outras evidências, né? Tinha a questão da sunga do menino dentro Tinha a questão do, também da namorada dele, que era aluna, jovem. que Que era era aluna aluna. dele, Que a gente foi só aluna descobre dele. também na hora Então, da Mas- polícia. A questão Mas- eu não sei o que vocês acham. Eu, sinceramente, acho que ele realmente deu um beijo na bochecha do menino. Eu também. Só que ele é um escroto, cara. Isso Ele é é- muito ele é difícil. muito- Ele tem zero noção Zero de... comentários Concordo. que ele faz sobre Os comentários. alunas. Então é muito difícil, porque eu não acho que aquele caso específico ele tenha feito alguma coisa. Mas eu Mas acho que ele é outros? detestável, sabe? Eu acho que eu não tiro conclusão nenhuma, de verdade, eu não sei o que pensar. A conclusão que eu tiro é a respeito da mensagem que eu acho que o filme tentou passar mesmo, que é essa questão das redes sociais, do impacto das redes sociais, do que pode acontecer quando Quando alguém você vai... quer tomar justiça com suas Exatamente. próprias mãos. Exatamente. Entendeu? Então você vê o psicológico dele como fica abalado, né? Você vê o que ele tá sofrendo, ele é agredido no final do filme ali, né? A cabeça dele é cortada, enfim. Nossa, carro dele as é pessoas pichado, falam tem um corte que na ele tem cabeça que dele. morrer. Tem que matar, não sei o que, horríveis. pedófilo, picham o carro dele, né? Escrito pedófilo. Aí você, por exemplo, a cena em que ele para no semáforo e o carro dele tá escrito pedófilo, as pessoas estão olhando ali, eu falei, nossa, cara. Eu impactante, não sei, por mais né? que. Eu não sei se um ser humano merece isso, tá entendendo? Eu concordo. Você fica assim. Com certeza. Por mais que exista a possibilidade dele ser culpado, ele ter feito Também alguma coisa. acho. E isso Entendeu? Também acho. Então, assim, você como, E como eu- a internet eu é até- grande, assim, o impacto, que é o que o Matheus estava falando. A mãe publicou e em 2 segundos já tinha, eu tenho um advogado, tô ligando, eu sou amigo do E delegado, todo tô mundo ligando. começou a tirar E aí as próprias todo mundo conclusões. tirou. E aí teve uma Com base em pessoa um que único apareceu lado, né? lá e falou, gente, não é melhor É, averiguar pera, melhor, vamos não é cuidar. melhor dar uma olhada. As crianças gostam tanto do professor e etc.
E aí, só que a pessoa já foi caindo em cima e perde o controle. É uma coisa que sai. Vendo esse filme, eu me lembrei daquele caso, daquele rapaz que... Não sei o que tinha acontecido, que ele roubou alguma coisa e os caras pegaram e tatuaram a testa dele, né? Ladrão. Sim, eu sou ladrão, e sou vacilão, né? Me lembrei desse caso. Eu falei assim, nossa, né? Merece, sabe? Então, acho que a gente não deve filme, fazer justiça com as nossas ele próprias conversa, mãos, em nenhum caso. Sim, com certeza. Esse filme, ele conversa com... Eu consegui relacionar com várias histórias. O Doug falou a questão da escola base. Que eu acho que é o caso mais forte, muito né? forte, porque também teve essa questão de não ser culpado, né? Porque a escola base é isso, Sim. né? O problema foi que a diretores mídia comprou uma história e nesse filme o foco é mais na questão do WhatsApp, das pessoas, do grupo dos pais. de não apurar, de não ter essa preocupação, porque hoje em dia é louco, né? Nós somos a mídia. Sim. Eu, você, o que a gente manda no WhatsApp, o que a gente fala pra pessoa. Tanto A gente é muito mais tanto de forte. fake news que se espalha pelo WhatsApp. Exatamente. Não tem tamanho. Mas não foi apurado. E olha aí o impacto que isso teve, né? Mas também teve alguns outros casos que eu consegui relacionar. Esse filme, ele foi lançado e feito bem na época daquele caso do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Da O escândalo do homem nu. Exatamente. Então, acho que é muito louco, porque esse filme ele é extremamente atual, né? E é muito ele consegue muito conversar muito com o interessante, que acontece no Brasil, em específico. Exatamente. E com relação também a todo o movimento de assédio e preocupação com pedofilia, a questão da caça lá do Me Too nos Estados Unidos, em Hollywood, a questão do Kevin Spacey. Também esse é um assunto que aparece muito, a questão da relação da pedofilia com a homossexualidade. Isso aparece bastante também. O pai do Alex é extremamente homofóbico. Eu queria chegar nesse ponto. Porque também a gente chega num ponto do filme onde a gente tem uma criança que não quer entrar na piscina, tá com vergonha, é agressiva com os colegas. E ele vem já de um background onde o pai dele impõe muito um comportamento sobre ele. Então eu acho que ele já vem explodindo. Tanto né? que a mãe mesmo fala sim. que ele tem medo de falar com o pai, ele não Exato. quer falar com o pai, quer distância. Na verdade, pra mim, eu acho que aquela mensagem que ela manda pras outras pessoas lá no grupo do WhatsApp me deixa muito revoltada. É totalmente Porque manipulada. É totalmente. Não tanto por isso. Porque ela fala assim... Ai, a gente viu que o Alex tem ficado mais triste, que ele não quis fala voltar. do pai. Só que ela não fala do Exato. relacionamento abusivo A criança entre os exato. dois, do impacto negativo que o pai dele teve com relação à criança já natação. vem com uma Eles mentalidade não enxergam construída nada dessa do forma. que eles são de nocivos pro filho deles, e eles terceirizam a culpa. Uma coisa que, na verdade... A mãe é muito louco, porque ela vai desviando quando as pessoas perguntam, foi um beijo na boca? Ela não responde. Sim. Porque o Alex não falou isso. Na minha cabeça, ele, pelo menos, não tem como comprovar nada. Mas eu acho que ele não falou que deu um beijo na boca. Eu acho que ela tirou essa decisão. Ela e fala ela que ele foi quis extremamente terceirizar carinhoso. uma coisa que na verdade, o problema do Alex, dele tá Tá em ansioso, casa. dele tá triste, dele chorar... É muito mais relacionado ao pai e o relacionamento da mãe e do pai deles, que é extremamente horrível. E, me deixa muito revoltada, porque acontece muito isso, dos pais quererem arranjar outras desculpas pro problema dos filhos deles, sendo que eles causam aquilo na maioria das vezes. Isso me deixa muito revoltada. Tem uma cena no filme que, inclusive, os pais do Alex, né, a mãe dele e o pai dele estão conversando e ela fala assim, na verdade é que ele tem medo de você. Pronto, falei. Ela fala exatamente assim. Falei. Então, assim, não, mas assim, é uma tendência que as pessoas têm de tentar contornar um desafio moral muito complexo, resolvendo ele de uma forma assim, sei lá, vamos encontrar um outro foco pra gente E o pai projetar muda toda a depois nossa... do caso, né? Sim. Ele fica muito mais carinhoso. Tem até aquele momento em que... Nessa mesma cena que o pai tá indo embora... Eu não sei se é nessa Não, mesma é cena. logo É uma outra depois. depois. Que o pai tá indo embora e o filho pede pra ele ficar, né? Fala assim, pai, você tá indo embora? Não, fica aqui comigo e tal. Enfim, mas é bem o que a diretora da escola fala. Você não tá querendo justiça, tá querendo um culpado. Sim. Você tá Essa querendo um culpado. frase é A diretora é muito a rainha do boa. filme. Ela Então- Só ela que eu acho que ela falhou no começo. Dona Ana, diretora? Sou eu.
É mesmo o nome do professor da turma vermelha? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Ela deveria Porque ela ter investigado deu melhor. zero atenção. Sim. Ela deu zero atenção pro que o pai do Alex Sim. falou. Eu acho que ela não foi muito correta ali naquela Ela levou naquela muito atitude. o que ela conhecia do professor em consideração, ao invés de pensar, então falar, não, peraí, vamos sentar aqui, vamos ver as imagens. Ou eu vou ver as imagens e eu retorno pra você. Não, ela levou muito em consideração o histórico dele, mas ela não conhece ele de verdade. Exatamente. Ela mesmo que- fala isso depois, né? Sim. É Não que tem- é bem difícil também, porque o pai do Alex é detestável, né? Uhum. E ele chega, ele já pergunta, ele é gay? Tipo, É. você já deve ficar Eu achei com... hilária, porque ele fica faz muito essa pergunta puta. e ela fala, eu não tenho direito nenhum de perguntar isso pra ele. E logo depois, no filme, mais pra frente, ela ela pergunta pergunta. e ele fala, você não tem direito de perguntar isso pra ele. Isso é uma muito relação muito interessante, legal que o filme porque faz. você vê como aquilo afeta e como aquilo... Ela fez uma coisa que ela mesma sabe que é antiético, porque ela tava sendo muito pressionada. Ela tá num impasse ali, né? Ela tá sendo bombardeada dos dois lados. Aquela cena Horrível. em que ela entra no escritório dela e apaga todas as luzes antes da polícia Vou chegar. tirar um Ela tá com cochilo. A enxaqueca, gente né? sente o peso que tá nos Atenção. ombros Nossa, dela, assim, é- quando é assistindo foda. a cena. É pesada? Eu queria comentar, voltar rapidinho, só fazer. Peraí. Vocês comentaram. Vocês falaram a respeito do filme ter acabado, né? Fica aquele negócio de quero ver mais e tal. Eu achei que ele acabou assim na medida certa. Eu adoro quando o filme faz isso. Não, Eu ele não também. foi Não, eu Sim. também a achei. mais. Não, Eu sabe, também sabe achei. quando você tá vendo assim, você fala assim, putz, esse filme podia acabar agora. Aí acaba. Ah, eu também achei. Só que pra quem quer saber da Não, história... então, mas é o Eu tava- Mas é exatamente eu tava na isso, por isso que é tão expectativa. bem Então, mas construído. é porque entra na questão da gente querer saber o que aconteceu, É porque se ele é talvez- culpado ou não é, mas o filme eu- não se propõe a responder Talvez se isso. mostrasse É o porque- final desse assim, julgamento, eu a gente divido. não gostasse tanto do filme Exato. quanto... Eu acho que pode divido ser muito. isso. Eu, pessoa que tá analisando o filme, e eu, pessoa que tô querendo entender a história. São duas pessoas completamente diferentes. Então, mas que têm eu acho que no impressões caso do diferentes filme, não importa qual fosse o julgamento, se chegasse um julgamento e fosse comprovado que ele é inocente ou não, A vida dele já tá já foi fodida, arruinada. cara. Então eu acho que é essa mensagem que o Então, filme exatamente. passa acabando ali. Tem a ver com a questão das redes sociais do Sim, impacto. o Agora, foco do filme é as redes sociais exato. e como as redes sociais é um tribunal. Esse filme me lembrou O muito... julgamento já foi ali. O julgamento já Exatamente. foi, não importa o que Esse vem filme depois. ele lembrou muito quando a Margaret Atwood fez aquele texto sobre a dos contos de Aya. Sim. Sim. Ela fez um texto no começo do ano comentando o movimento Me Too. E ela foi extremamente criticada. Contrária, Nossa, né? ela, Porque ela na critica. internet acabou Nossa, com ela. várias feministas acabaram com ela falando que ela não era feminista, que ela era contra a causa, que não sei o quê. Sendo que a única coisa que ela pediu foi coerência. Ela só pediu vamos pra ser analisar os coerentes. casos. Vocês estão acabando com a carreira de pessoas antes dessa pessoa ser julgada. Exatamente. Exato. Isso era. Então, eu lembrei muito desse texto dela, porque é exatamente isso que acontece. E é duro quando uma pessoa fala uma coisa que faz completamente sentido, como ela falou nesse começo de ano, e ela é extremamente criticada. Então, a situação é muito pior do que a gente acha que ela é, porque as pessoas não acham... As pessoas acham que esse tipo de ação é correto, que deve ser incentivado. É muito problemático. Eu achei esse filme bem assertivo com relação a isso. Eu acho que esse filme deveria ter tido muito mais destaque no nosso cinema nacional, né? Ele foi muito pouco divulgado, muito pouco se ouviu falar sobre ele. Eu acho que ele devia ter recebido mais É destaque, que eu acho sei lá. que, em geral, os filmes brasileiros Se não é comédia, pastelão não recebe. não recebe tanta atenção. Isso tem mudado aos poucos, e aí isso é bem legal, porque a gente consegue ver... Porque quanto mais filmes aparecem, mais filmes surgem, mais pessoas começam a... Então, E esse destaque vem exatamente na internet. Tem sim, com até certeza. o Guel Arraes aqui, né, marido da diretora. Aham. Ele fez o Alto da Compadecida. Mas as referências de comédia que a gente tem no Brasil, o que é? Se eu fosse você, 1 e 2. Sabe, tipo, Cro. Todas as vezes o Matheus usa, se eu fosse você, 1 e 2. Eu acho hilário se eu fosse você, eu Não, gosto. enfim. Eu gosto disso, pessoal. Eu também. Tipo, Não, mas... é um farofinha, né? É um farofinha. É um farofinha. Só Agora- que eu acho que a gente pega um filme desse e a gente vê que brasileiros
tem talento. Mas é um farofinho pra fazer... sobre a classe média. Eu sei Aquele que do... é. Então, por isso- Mas eu tô falando que os É sobre a brasileiros... classe média para a classe média. Até que a sorte não separe. Eram 3 filmes daquilo lá. É Três, horrível, foram 3. horrível. Meu Mudou Deus. até Trocaram a atriz Meu Deus. milhares de Não, vezes. o que eu tô querendo dizer é que eu sei, A gente desvia a da gente conversa. consegue fazer filmes bons e tal, mas a gente também consegue fazer filmes extremamente bons, de certeza. serem aclamados criticamente. Vários filmes, e o duro é que... Até que horas ela desde, volta, são filmes... Aquários. A gente tem recebido... Na verdade, eu acho que os outros países respeitam muito mais a cena brasileira de filmes do que os próprios brasileiros. Sim. É que a minha irmã, ela é muito ligada a essas coisas, eu acabo ouvindo mais dela. Mas a maioria das pessoas não conhece, a maioria das pessoas não assiste a filmes brasileiros. O que eu conheço de pessoa que fala, eu não assisto filme brasileiro no cinema. Daqui a pouco vai sair no YouTube, todo mundo fala isso. E é muito triste, é muito triste Inclusive, no isso. próprio cinema você vê isso. Porque você lança um filme brasileiro, tem um horário, horário. tipo, 11 E horas fica da uma noite, semana. assim. Que fica fica uma uma semana. Uma semana às 7, depois cai pras 9 ou 11 horas. E aí, tipo, uma sala, uma sessão. Exato, é o muito pensamento triste. é na base do lucro, né? Não vai dar bilheteria, então deixa uma semana só, que é melhor a gente abre uma sala para outro filme que vai dar mais. Nossa, mais e tem oportunidade de arrecadar. tantos filmes que têm surgido, isso que é legal, porque a partir do momento que as pessoas têm olhado um pouquinho mais pro cinema nacional, as pessoas têm produzido mais também. Então, vários filmes muito bons têm surgido. Tem o filme... É que, no caso, o filme da minha vida é do Selton Mello, né? O Selton Mello já tem um nome. Um prestígio, né? Mas é bem bom. Tem o filme da... Só por ser que ter vai ele já surgir recebe mais agora, atenção. que eu não sei se já... Acho que já lançou. O da Marjorie este ano, que ela é lobisomem, alguma coisa Ah, assim. vai sair Sabe? agora. Tem vários filmes. E Vai eu sair acho agora que em Los falaram que Angeles. esse filme é muito bom. É, muito então, bom. assim... Ele mistura a mitologia brasileira com Tem Com vários fantasia, filmes folclore. muito interessantes. Todas É as um razões filme pra bom. esquecer que a gente comentou. Sim. Também é super Ai, maravilhoso. interessante. Mas, por exemplo... Eu acho que tem vários filmes que são super... que tem um olhar sensível e nosso, sabe? É legal. Eu gosto quando o cinema brasileiro começa a mostrar coisas aqui nossas, sabe? Eu sei lá, eu sou super nacionalista. Mas um reflexo disso que você tá falando mesmo, até usando o exemplo do filme com a Marjorie este ano, é que ele vai sair em Los Angeles primeiro pra concorrer ao Oscar pra depois vir aqui pro Brasil. Então, a cena internacional dá muito mais valor mesmo. Mas, assim, até o próprio cinema independente mesmo, brasileiro, já tem muitos filmes que falam sobre folclore. Os filmes, eu gosto muito de terror, né? Eu gosto muito de filme de terror. né? Tem os filmes do Rodrigo Aragão. Pouquíssima gente conhece ele. Eu não gosto de tem filme de terror. toda uma De trilha- quem? Rodrigo Aragão. Ah, entendi. Renato Aragão. Eu falo Didi. Não. Não, é o... O Rodrigo Aragão, ele tem uma série de filmes, assim, que eu gosto bastante. São filmes bem trash, mas, assim, o cara... Sabe, cinema de guerrilha, que o cara vai e faz, não importa. Não tem dinheiro, ele vai e faz. Faz com o que tem, faz o que pode com o que tem. Faz com o que tem. Então tem Mangue Negro, Mar Negro, A Noite do Chupacabras, filmaço, assim, que eu particularmente gosto muito, mas pouquíssima gente conhece. Então ele tem as Fábulas Negras, que ele pega elementos do folclore, então, tipo, por exemplo, tem o Saci, sabe? Ele vai... Enfim, Bem brasileiro. Bem brasileiro, é muito legal, assim. Muito Eu, legal. Mas não é muito valorizado, né? Isso que é triste. Ele tá pra lançar um outro filme aí. Cemitério, não sei o que lá, alguma coisa assim. Isso é muito triste, porque eu acho que como os brasileiros eles não têm muita renda, eles não têm muito incentivo, é louco o que eles fazem com pouco. Eu acho isso incrível. Tem cada história que a gente vê que é tão bem... Esse filme, quando eu assisti, eu fiquei louca. Eu mandei mensagem, né? Eu falei, meu Deus! E eu assisti esse filme no mesmo dia que eu assisti Um Lugar Silencioso. E eu achei que esse filme me deixou muito mais tenso do que Um Lugar Silencioso. Me deixou muito tensa esse filme. Acho que ele construiu muito bem. Ele tem um roteiro fechado. Olha, não sei o que falar de muito ruim desse filme. Eu acho Não ele tem que muito falar bom. de Acho ele amarradinho, assim. Ele é mesmo. Eu acho que a gente tem que trazer mais filmes nacionais. Também acho. Também acho. Minha palavra não conta? Se você tem mais filmes brasileiros, sugestões, você pode mandar pra gente. A gente tá querendo trazer mais
filmes mais diferentes, enfim. Pode falar com a gente. E você pode aproveitar o Misto Quente em casa, em qualquer lugar, em todas as plataformas digitais. Você pode ouvir nossa voz, enchendo o saco de você. Você sabe que a gente tá disponível em todas as plataformas digitais. E É nóis. E é isso. E se você quiser um gostinho, nosso filme da semana que vem é De Repente 30, que faz parte da nossa hashtag... Como é que é? Clássicos contemporâneos. Falar cultos conceituais. Ai, adorei. Ai. Que faz parte da nossa hashtag Você não Clássicos pode colocar o Contemporâneos. cult numa caixinha. Meu Deus. Não. E é isso Não aí. mesmo, é por isso que você não pode falar um filme desse é cult. É sim, Matheus. Desculpa, Matheus. Você não lembra? Isso é um gostinho da semana que vem mesmo, porque foi só citar esse filme que já deu começou a briga. dar treta. Não, mas isso aí. Melhor você ficar na Paz. sua mesmo. Paz. Até semana que vem. Eu sou a Gabi Sanvins e até semana que vem. Eu sou o Matheus Gomide, até o próximo Misto Quente. Eu sou Douglas Vasques e até o próximo pedido.